Olá, gente! Dando continuidade aos nossos estudos de educação consciencial, vamos colocar alguns vídeos adicionais que são muito importantes para os nossos processos de tomada de consciência, esse de hoje em particular, para o processo do uso da força na nossa vida. Então, nós vivemos num mundo em que geralmente nos vemos sem força, nos consideramos sem força, não é verdade? Então, existe muito essa constante de alguém que não acredita em si mesmo, que se sente esgotado. Afinal de contas, como fazer para conquistar essa força? Será que é assim mesmo? Será que a palavra é conquistar? Bem, no estudo de hoje a gente vai ver que é um pouco mais simples, apesar das dificuldades, porque essa força nós a temos. E o que está acontecendo? A estamos direcionando de forma errada. Para que a gente possa modificar esse padrão e usar essa força, precisamos tomar a decisão de ser feliz. Então, nosso estudo de hoje, psicologia espírita, né, vai ser do capítulo 1 do livro Momentos de Saúde e de Consciência, ok? Por Joana de Ângeles. E esse capítulo se chama Decisão de Ser Feliz, ok? Vamos tentar fazer uma viagem. Eu falo sempre para os meus alunos desse estudo, porque é uma forma de abrir a mente para o uso errado do nosso potencial, uma coisa que nós fazemos tantas vezes de forma inconsciente. E a gente pode, né, ganhar, despertar a consciência, que é o foco do nosso processo, né? Todo o foco dos nossos estudos, dos nossos cursos é o despertar da consciência, a educação consciencial para a qual nós não fomos preparados, para a qual a sociedade ainda não é preparada e por isso não consegue ainda despertar para ser feliz. Então vamos lá, a gente vai trabalhar, tá? Essa decisão de ser feliz. E é um processo muito, muito legal que vem, né, parte dessa ampliação de consciência. Será que você já tomou a decisão de ser feliz na sua vida? A gente fala tanto de felicidade, fala tanto, não crê tanto em felicidade e muitas vezes fecha os olhos de que essa é uma decisão interior e é algo que precisa sim ser adquirido em termos de tomada de decisão. Por quê? Porque nós precisamos acessar na nossa mente, no nosso cérebro, uma área de tomada de decisão, uma área que está um pouco acima dos nossos medos, que está acima desse padrão de inconsciência total. Então, nosso convite hoje é para essa decisão de ser feliz. Vou começar com essa frase, tá? Que ela vai dar um pouco de base ao nosso estudo, né? Ela diz assim: o psiquismo divino flui através de mim. Deus sustenta-me e me conduz em todos os dias da minha vida. Você acredita nisso? Né? Vamos tentar sentir essas palavras. Há um fluxo e um refluxo de força que me percorre o ser e impulsiona-me ao prosseguimento. De mim depende coordenar movimentos, eleger a meta e avançar, submetendo-me a essa força vital. Tudo se me torna acessível e poderei chegar ao bom termo das minhas aspirações de paz. Olha só, agora nós vamos mergulhar, que temos tesouros e mais tesouros que, obviamente, tentamos trabalhar aos olhos limitados da nossa capacidade, mas nos esforçamos e começamos com essa pergunta maravilhosa. Afinal, nós, seres humanos, precisamos de força para viver? Será que nós precisamos de força para viver? Todos os dias, inúmeros desafios, inúmeras situações conflitantes, ao qual o nosso ego é convidado ao despertar, e tantas dessas situações com as quais nós não sabemos lidar. Então, o ser precisa de força para superar seus obstáculos, para vencer seus desafios, precisa de força para o crescimento?
Sim, nós precisamos, né? Nós precisamos muito de força para enfrentar a vida. Mas o que é que esse ensinamento, o que é que essas palavras nos mostram? Porque a gente vive tentando pegar força fora. Então eu gasto minha energia, gasto minha força inteira procurando força fora. Será que eu vou encontrar? Será que eu encontro dessa forma? Tá funcionando? Ok, eu preciso de força para viver. E agora? Né? E agora, o que que eu faço? Onde eu encontro essa força? E é maravilhoso, né, esse ponto de vista desse trabalho, porque a gente viu lá naquela nossa abertura, na nossa frase de abertura de estudo, né, que essa força que é o psiquismo divino, veja, o psiquismo divino eu posso entender como Deus em mim, né? Como a ação, por exemplo, do meu self, do meu espírito, como a ação do meu todo, porque nós sabemos que nós temos dentro de nós todo o potencial. Ok, algumas pessoas demoram a crer, presas no negativismo, presas em tantos complexos de inferioridade, ok. Mas isso também é uma coisa a ser desvendada, um véu a ser retirado. Mas na verdade existe dentro de mim esse centro de comando. E veja, esse centro de comando, ele flui através de todos nós. É esse centro de comando, né, que sustenta o ser. Esse centro de comando conduz o ser. E aí, Joana nos diz lá, em todos os dias da sua vida. Veja, essa é a nossa realidade. Mas se essa é a nossa realidade, Mirella, o que que acontece que está tudo desmantelado, né? O que está acontecendo? Eu estou desperdiçando, direcionando na energia, no caminho oposto à energia que eu possuo. Porque a nós, veja, essa força ela é interior, ela é natural de todos nós. Caberia ao nosso ego, né? Caberia a nós, enquanto indivíduos, apenas coordenar os movimentos que emergem dessa força que nós somos, dessa força que nós temos. Então, eleger essa meta e seguir, né? Temos que seguir, nos submetendo a essa força. Veja que se submeter é trabalhar a humildade perante muitas coisas que chegam até nós. E que quando eu deixo essa força fluir e eu consigo me direcionar a uma meta que eu elegi, eu consigo avançar, eu consigo seguir em frente, veja, sem tanto desgaste. Então eu vou aprender a me submeter, né? Ou seja, trabalhar minha humildade perante algo muito maior, mas esse algo muito maior que propicia meu crescimento e que me impulsiona a paz. Então, veja, a gente viu lá que falamos de meta. Meta, né? E se eu preciso coordenar os meus movimentos e eleger a minha meta, como é que eu faço isso dentro da minha decisão de ser feliz, né? Qual é a minha meta de vida? Quem sou eu nessa meta de vida? Que meta me realiza? A gente trabalha tantas metas exteriores, a gente trabalha tantas coisas vazias, que é exatamente para onde estamos desperdiçando a energia natural que existe dentro de nós, a disposição para a construção do verdadeiro. Como nós não encontramos o verdadeiro, a meta, estamos desperdiçando. Então, primeira tarefa nossa, enquanto indivíduo, eleger essa meta. Para isso, preciso estar decidido a ser feliz. Então, você está decidido a essa felicidade, está decidido a esse movimento de felicidade, porque, gente, senão tem muito para onde a gente caminhar. Querer a felicidade de presente, né? Como muitas vezes a gente quer fugir da dor por uma medicação, como muitas vezes a gente quer fugir da dor, metendo no inconsciente o que aconteceu e não pensando, não queremos trabalhar a nossa realidade. Então, isso não é decisão, isso é fuga. Decisão de ser feliz é capacidade de enfrentar os desafios e superá-los a partir dessa força natural que existe dentro de cada um de nós. E aí a gente fez aqui um esqueminha desse primeiro passo, né?
Então vamos lá, para que eu faça esse movimento, eu preciso me empenhar para tornar minha vida agradável a mim e, é óbvio, às outras pessoas. Isso é um pouco do exercício de auto-amor, né? Se eu estou bem, eu posso ajudar o outro. E eu muitas vezes coloco como foco principal, né, a máscara de agradar e não de tornar a minha vida agradável, para que assim eu possa ter a força e a estrutura de construir minha caminhada. Então, veja, o que está dentro disso? Eu teria que aprender a fazer as coisas que para mim têm significado. Mas nós estamos presos na inconsciência, né? De tantas coisas que fazemos por obrigação. Se eu começo a fazer essas coisas que têm significado, essas coisas de significado me dão mais estímulo e eu consigo caminhar, né? Prosseguir caracterizando a existência com experiências enriquecedoras, ok? Então eu preciso parar de perder minha energia na direção errada. O que será que eu estou fazendo que não é responsabilidade minha, que não é uma coisa que está na parte do meu empenho realizar? Aonde é que eu estou perdendo por ansiedade e medo do futuro o meu presente? Então veja, quando eu estou presa ou no passado ou no futuro, como é que eu posso fazer alguma coisa com significado hoje, né? Eu não estou livre, minha mente não está liberta. Eu não encontro estímulo porque eu estou presa ao medo e aí vai, né? Então eu preciso encontrar esse caminho, essa meta de empenho. Veja, a decisão de ser feliz. Eu preciso me empenhar. E quando eu torno minha vida mais agradável, pô, tô com menos sofrimento. Se eu estou sofrendo menos, eu obviamente vou impor menos sofrimento aos outros. E aí a vida dos outros também fica mais agradável, porque acreditem, quanto mais nós estamos com dor dentro, né, mais acontece uma dissonância cognitiva e eu vou fora querer transformar a minha realidade para ficar tão ruim como a minha dentro. Então eu vou projetar para os outros aquilo, eu vou transformar a minha realidade com base nessa coisa interior. Então eu preciso me empenhar, perceber para poder transformar essa situação. Então, aqui, autorresponsabilidade, né? Passo 2, gente. Passo 2. Eu não posso esperar que as outras pessoas coordenem minha jornada. A única pessoa com quem nós contamos somos nós, desde o berço até depois dele. Frase lá que está no livro, que nos alerta para o nosso poder também, não só para a nossa autorresponsabilidade, mas para a nossa capacidade também. Então, vejam, quando nós estamos esperando do outro, nós estamos o tempo todo querendo agradar, querendo ser aceitos, querendo que o outro reforce qualidades positivas em nós, nas quais nós não cremos. Eu estou o tempo todo responsabilizando o outro pelos problemas que existem na minha vida, né? Então veja, esse movimento eu não vou coordenar minha vida jamais. Porque eu estou sempre culpando o outro pelo que dá errado, eu estou culpando ao outro pelo que não me chega de bom. Eu não tenho autorresponsabilidade. Você, veja lá, vamos mudando a frase para um ponto onde nós possamos falar, né, diretamente. Então você é a única pessoa com quem você vai contar do berço até a sepultura. Sua vida inteira. Embora a gente se comporte como uma criança o tempo inteiro, né? Querendo dos outros, tomar dos outros por uma criança ferida ainda não trabalhada, nós podemos contar com essa única pessoa que é a nossa força, que é a nossa segurança, que somos nós. Mas nós não acreditamos em nós mesmos, né? Então veja, quando eu estou nesse movimento, é óbvio que eu cesso esse outro. E aí o alerta, né? O alerta que a gente traz nesse estudo, se alguém que está ao teu redor não concordar com as suas opções de ser feliz, com a sua decisão, porque muitas vezes seguir o nosso interior é deixar de atender ao exterior e à expectativa dos outros. E aí você se sente realmente sozinho, porque as pessoas não vão
Geralmente quem começa o processo de despertar da consciência, né? Imagina, você despertar a consciência quando a maioria das pessoas está vivendo em sono profundo, né? Então você parece de louco para lá. Né? Então as pessoas, elas muitas vezes não vão ter capacidade de entender. Você é que preso, seguro nesse processo, precisa estar seguro para não perder o ânimo e a coragem. E aí eu sigo, se eu estou seguro, se eu não entro no medo, né? Obviamente, eu sigo sem agressão e eu posso mover um bem-estar. Então, vejam como é importante aqui eu ser seguro da minha decisão, seguro daquilo que eu quero fazer. Os medos vão chegar? Vão, né? Nossas inseguranças são infinitas. Preciso abrir os olhos, perceber que inseguranças são essas, quando elas chegam, mas no momento em que eu tomei essa decisão de ser feliz, não devo esperar ser compreendido, porque às vezes o outro não está na condição de compreensão. Devo esperar de mim a capacidade de chegar ao fim do meu objetivo. Quem sabe assim, com esse seu processo de realização, e aí você estando bem, você atinge também os outros. E aí, aos poucos, né, pouco a pouco, essa situação ela vai se transformando para todos nós, né? Mas preciso ter esse ânimo, essa coragem de seguir em frente. Gente, tarefa 3 é um pouco bacana, porque eu preciso sair da minha inconsciência para crescer emocionalmente. Então, se eu decido caminhar para a minha felicidade, para usar a minha força, eu preciso crescer emocionalmente. Então, imagina estar positivo, gerar simpatia, né? Como a gente vê aqui, produzir estímulos otimistas quando nós vivemos uma vida plena de negativismo, frutos dos nossos medos, dos nossos conflitos, presos a tantas e tantas questões. Então, veja, eu não posso desabrochar o meu lado positivo, o meu grande crescimento. Eu não posso desabrochar a força que tem em mim e o potencial se eu não cresço emocionalmente. Então, se minhas emoções se encontram atualmente adoecidas num padrão negativo, óbvio que nós vamos ver isso com mais profundidade em outros estudos, né? Eu preciso trabalhar para essas emoções se tornarem positivas. Então, cada um desses passos requer outras e outras ações interiores de crescimento, de despertar da consciência. Mas é importante que nós compreendamos esses passos, porque se eu cresço emocionalmente, eu tenho capacidade de gestir, né, de trabalhar o meu fluxo emocional de acordo com aquilo que me acontece. E aí, independente do desafio, eu posso produzir estímulos otimistas sem que seja máscara, né? Porque também podemos criar, tudo bem, que maravilha, mas por dentro, eu não tenho otimismo nenhum, por dentro minha mente é negativa, minha mente é destrutiva. E aí você tem que começar a aprender a observar seus pensamentos, que revelarão seus medos, né? Então esse é o passo 3. E aí, gente, se eu tiver com as emoções ok, eu consigo mudar, né? Transformar o meu comportamento. E aí, sem me autoanular, né? Eu não posso querer somente agradar, né, os outros. Eu preciso trabalhar um comportamento de uma diretriz saudável, tá bom? Porque se eu trabalhar só o agradável para os outros, né? Se eu tentar só satisfazer os outros, eu vou entrar num tormento terrível, porque eu me autoanulo, porque eu não dou valor àquilo que eu penso, àquilo que eu acredito, e eu muitas vezes não sei trabalhar isso. Então, se eu mudo o meu comportamento só para agradar, se eu não estou com a gerência das minhas emoções com base na minha segurança, eu tendo a mudar só a máscara, mas esse comportamento ele não é fruto de uma atitude interior positiva, como o fruto das emoções. Porque se eu estou bem, meu comportamento ele se torna agradável, né? Se eu consigo trabalhar minhas emoções para que elas sejam menos adoecidas a cada dia, ganhando consciência, eu aí posso, e eu posso dizer o que eu penso, respeitando as outras pessoas, e eu posso trabalhar, porque lembre-se que nesse processo eu estou trabalhando pelo que eu acredito, aquilo que eu acredito muitas vezes não vai ser entendido pelas outras pessoas.
Então, você precisa sair desse movimento de querer o tempo todo, né, agradar sem olhar para você, para a sua verdade, porque isso pode te induzir a atitudes muito perturbadoras, tá bom? Então, é importante essa coisa. Comportamento agradável, sim, mas sem que nos autoanulemos. Nesse quinto passo, tá? As nossas ações positivas, né, geram ações positivas também dentro de cada um de nós. Então, veja, antes eu estava querendo agradar o outro. Depois que eu trabalho minhas emoções, que eu posso ter um comportamento melhor, essa ação ela já vai naturalmente, através da mudança, afetar aquele com quem nós convivemos, né? Então, se você constrói uma atitude positiva, aquelas pessoas, por mais que estejam em seus processos adoecidos, vão ser tocadas. Então, cada passo dessa nossa evolução gera mais e mais felicidade ao redor da gente. E a gente muitas vezes não tem paciência, a gente quer transformar o outro quando nem sequer nos transformamos, quando estamos ainda na máscara, né? Então, muitas vezes brigamos com os nossos companheiros ou companheira, com o filho, com a mãe, achando que estamos evoluídos, mas na verdade nós não desenvolvemos ainda a segurança para chegar nesse passo de ter essa ação positiva, porque essa ação positiva, quando ela for realmente positiva, ela vai ser positiva para nós e vai ser positiva para os outros. Então aí eu entro nessa outra tarefa, nessa jornada, que é avançar, seguir em frente, não parar, construir o meu processo. Então vamos lá, se estamos decididos a avançar, aqui nesse passo para avançar, eu tenho que ter certeza de que essa escolha pela decisão de ser feliz, ela não é uma escolha sem desafios. Porque o que que acontece? Ah, eu tô fazendo tudo bem, ah, eu tô fazendo tudo certo, ai, mas eu mereço não. Gente, não existe. Na hora que você quer avançar nisso, você não pode esperar facilidade. O que você acabou de construir no passo anterior foi a capacidade de enfrentar desafios. Todos aqueles 5 passos, eles não são 5 passos para virei um anjo, um santo e agora não tem um problema. Esses 5 passos foram, agora você pode enfrentar seus desafios. Então, por que esperar facilidades? Se eu posso enfrentar as minhas dificuldades, não é verdade? Então não espere, porque não virão, né? Eu preciso ter consciência de que sim, enfrentarei os sofrimentos pertinentes à minha jornada, ninguém sabe o que nos chega. Sim, eu terei lutas e dificuldades, e essas lutas e dificuldades, né, esses sofrimentos, esses conflitos, que todas as vezes que chega algo com o qual nós não conseguimos lidar, com o qual tem sempre um centro de medo, a gente fica conflitado. E aí, óbvio que enquanto eu não chegar naquele conflito, todos esses movimentos vão surgir como desafios, né? Aqui, como a gente diz, perturbadores, mas são desafios para o nosso crescimento. Então, existem muitas pessoas que não querem lidar com a dor, que não querem lidar com o sofrimento, que querem chegar no final do caminho sem passar pelo meio somente para se libertar de qualquer dor. Então, não dá, né? A gente não tem esse poder, essa capacidade, pelo contrário, nós desenvolvemos a capacidade de superação porque precisamos dessa construção dia a dia. Ok? Então, se eu aceito que minha vida é difícil, se eu já me estruturei para ter condição, né? Eu decidi ser feliz. No meu primeiro passo, quando eu aceitei esse desafio de ser feliz, eu construí em mim uma condição emocional de consciência para lidar com isso. Agora, eu aceito que os desafios vão fazer parte, independente da minha vontade, da minha boa vontade, esses desafios vão fazer parte da minha vida. E aí eu assim desenvolvo consciência. Ora, lembre, eu agora estou com domínio emocional, né? Com algum conhecimento dessas emoções. Eu agora posso trabalhá-las num outro nível. Então, eu posso enfrentar sem perder um rumo, sem alterar, né, tanto a nossa felicidade ou infelicidade com base naquilo que está acontecendo, porque o desespero vem
porque cremos que aquilo é sem solução. Mas agora não, eu tenho consciência não só do desafio, mas da minha força, e apesar de ser difícil, né, eu continuo, porque lembra que eu escolhi um comportamento, né? Eu escolhi um comportamento saudável e construí esse comportamento saudável. Então, eu vou enfrentando os desafios. O que que acontece quando a gente enfrenta um desafio que a gente não está pronto? A máscara desanda, né? A máscara desanda porque não tem condição emocional para aquilo. Eu agora vou preservar esse comportamento que eu escolhi, mas não por máscara, porque eu tenho condição, né? Eu estou enfrentando sem perder o meu caminho, o meu rumo. Eu tenho certeza do processo que eu estou fazendo. Então, com consciência, sim, eu posso enfrentar e posso transformar aquela dificuldade em conquista. Eu posso transformar todos os estímulos que chegaram para me derrubar em uma construção nova e positiva, ou seja, essa contribuição positiva para a nossa vida. Agora, para isso, vou ter que ter cuidado com a minha criancinha, né? Então, eu não posso. Se eu estou me lamentando, gente, eu não estou nessa postura. Se eu estou preso ao sofrimento, também. Se eu estou desistindo, também. Então veja, não lamente, não sofra, não desista. Será que nós conseguimos fazer isso, gente? Quando chega um desafio, não nos lamentarmos, não sofrermos, não desistirmos. Veja, não lamentar, né? Essa reclamação de fora, como se o mundo fosse injusto, como se as pessoas fossem injustas, terceirizando todos os problemas, né? E aí no final desse, porque aí eu entro no sofrimento inevitavelmente, né? Que sofrimento maior do que a inconsciência. E não fugir, por quê? Porque a fuga é um mecanismo de defesa de quem não quer enfrentar. E o que que vai acontecer se você não enfrentar a situação na sua vida que você precisa enfrentar? Ela vai voltar. Ela vai se repetir, porque na verdade ela está sendo repetida pelos nossos próprios atos, pelos nossos próprios padrões de inconsciência. E ela vai se repetir como vem se repetindo na nossa vida infinitamente, sem que a gente possa se soltar desse sofrimento. Então, gente, não lamente, não sofra, não desista, tá? Porque se você está numa percepção saudável desse movimento, você vai transformar a aflição em crescimento. Você vai transformar o desafio que te chega em oportunidade. Mas se você não tiver construído aquela primeira etapa naqueles primeiros passos, infelizmente, corre o risco de voltar para essa lamentação. E aí eu posso olhar essa lamentação ou as minhas fugas e dizer: opa, calma, tem alguma coisa que eu não construí, volto lá e começo a trabalhar novamente, tá bom? Então aqui tem alguns exemplos, né, de líderes da nossa humanidade que lutaram até chegar na sua meta. E essas metas, claro, que exigiram muito equilíbrio, né? A alcançar o que cada um elegeu como felicidade naquela oportunidade de vida. Então, essas pessoas são pessoas que conseguiram eleger uma meta e trabalhar por elas. Nós conseguimos já eleger nossas metas? Qual é a nossa meta de vida? Qual é o nosso objetivo e o objetivo para o qual eu tentarei saltar os meus obstáculos, superar os meus obstáculos, não é? Então aí a gente vê, né, Buda que renunciou a todo conforto, né, para sua iluminação. Veja, aquela era a meta, né, de Buda, a iluminação. Então ele direciona a sua vida em busca disso que ele acreditava como meta, que é a iluminação. E aí a gente vê Maomé, né, sofreu perseguições e aí ele permanece firme até conseguir a sua meta, né? Todos esses exemplos estão no nosso capítulo, no nosso estudo.
Ok? Gandhi, preso inúmeras vezes, sem reagir, fiel aos seus planos de não violência e de liberdade para o seu povo, ok? O que ele elegeu? A não violência, né? Então, na hora que ele elege, ele vai em busca da meta. E aqui, aquele que elegeu o amor, né? O símbolo do amor e que Jesus vai trabalhar durante toda a sua existência para que ele possa mostrar que cada desafio, que cada conflito, que cada etapa que ele vivenciou mostrava que no enfrentamento de tudo aquilo, ele poderia sempre ter uma postura de amor, de compreensão, de serenidade. Então, Jesus elege essa meta do amor e até o final, né? Até a última instância da cruz, quando a gente olha e vê aquele sofrimento, na verdade, para Jesus, ali está sendo a vivência do amor profundo, né? A aceitação, a compreensão daquilo que lhe acontecia, a compreensão do equívoco, da inconsciência daqueles que faziam mal. Então ele elege o amor. E nós? O que é que nós elegemos para a nossa experiência, né? O que é que eu elejo como felicidade e o que é que eu quero buscar na minha vida? Será que eu já percebi, né, o ter essa meta me ajuda a manter uma vida saudável, alegre, né? Mesmo quando eu estou, como diz aqui Joana, mesmo quando sob a injunção libertadora, tá, gente? De provas e expiações. Então, tornando a vida assim agradável, serão frutíferos e ensolarados os seus dias. Então, a felicidade é desse mundo, mas nós precisamos lográ-la, precisamos desejá-la e construí-la. Então, nesse nosso vídeo, a gente deixa alguns passos, né? Algumas formas de trabalhar essa despertar dessa consciência, que como a gente disse, está lá no livro Momentos de Saúde de Consciência, livro 4 das obras psicológicas, tá bom? E aí a gente vê que seguindo isso aí, quem sabe a gente não encontre a nossa meta, né? Que é a nossa grande realização. O ser humano quer tanto saber o que está fazendo aqui, qual é o nosso plano, qual é o nosso potencial, qual é o nosso dom, e a gente ainda não descobriu. Então, eleger essa meta está relacionado a isso, aquilo que nós queremos desenvolver, queremos trabalhar e fazer crescer na nossa vida, hoje e sempre. Tá legal? Então, esse é o nosso estudo de hoje, tá certo? Espero que ajude na nossa decisão de ser feliz, que aprendamos a usar esse fluxo, essa energia maravilhosa que flui, né, o tempo todo e que possamos direcioná-la para aqueles passos. Parece impossível fazer aqueles passos, ok, mas imagina que você está usando sua energia errado. Imagina que essa força interior que você tem, no lugar de você trabalhar, né, canalizando-a para o seu processo, para a sua meta, você está perdendo nos conflitos, né? Então, veja, ali nós temos etapas propostas por esse trabalho de Joana, etapas que você pode implantar na sua vida para canalizar a força que você tem, a energia que você tem para o crescimento, para a paz interior, para a felicidade. E quantas vezes a gente se desvirtue desse processo, a gente volta, tá? Porque é um processo de crescimento. Nós temos que ganhar consciência das nossas dificuldades. Então, cada vez que isso acontece, nós agradecemos ao desafio que nos propõe esse reconhecimento, trabalhamos esse desafio e somamos novas forças à nossa jornada, tá bom? Então, um ótimo caminhar em busca dessa felicidade interior para todos nós. E até nossa próxima aula. Até mais!